Boa noite. Enquanto o presidente participa da cúpula das Américas nos Estados Unidos, o país enfrenta uma crise sem precedentes desde a redemocratização. Esse governo que se elegeu com a promessa de não demarcar 1 centímetro de terra indígena representa atualmente a principal ameaça genocida aos povos indígenas. Além de apoiar o PL 191, que libera o garimpo em terras indígenas, já ameaçou não cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal, caso decida a favor dos povos indígenas no julgamento da tese do marco temporal. Desde que assumiu o governo, promoveu um desmonte das instituições ambientais que continham um avanço criminoso dos garimpeiros em terras indígenas. Com isso, os rios estão contaminados de mercúrio, meninas e mulheres sofrem abusos sexuais e os homens são assassinados. Esse governo genocida precisa ser interrompido, ser julgado e condenado nas cortes internacionais de direitos humanos. Na noite de hoje, vamos falar sobre direitos humanos da população carcerária. Eu me chamo Luar Satremaué e hoje nós convidamos para essa roda de conversa o doutor Leandro Lanzelotti de Moraes e o doutor Constantin Gerber, a quem eu passo a palavra para que ele possa tecer considerações iniciais sobre a temática de hoje. Boa noite, doutor Constantin. Boa noite. Então é comigo o início da discussão? Bom, vamos lá, né? Sistema penitenciário. Basicamente, né, o STF determinou o envio de informações para a Suprema Corte, né? Então, determinou os estados que fornecessem as informações sobre a situação do sistema penitenciário, né? Existem leis que talvez nem todas as pessoas saibam da existência. Então, existe uma lei que acompanha a execução penal, né? Tem um sistema ou deveria haver um sistema de acompanhamento da execução penal, né? Existe uma outra lei que é do sistema de monitoramento da execução penal do CNJ, né? Então, o que fazer com essas leis, né? Falta regulamentação, falta implementação, falta orçamento. E aí tem uma outra lei, que é uma lei complementar, que é do Fundo Penitenciário Nacional, e tem a lei de execução penal, né? Isso para mencionar algumas leis em âmbito federal. Então, assim, deve haver, né, um monitoramento das condições do sistema penitenciário nacional. Isso é o que foi determinado na DPF 347, né? Então, a produção de informações, a realização de audiências de custódia e o descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional, né? Então, assim, isso é basicamente, né, o que foi lá determinado em sede cautelar. Agora, o Brasil, ele já foi objeto de medidas provisórias, em espanhol chama medidas provisionales, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Diferentemente das medidas cautelares da Comissão Interamericana, que não são vinculantes, as medidas, quando determinadas pela Corte Interamericana, são vinculantes, né? Então, chegaram já alguns casos, uma série de casos já chegaram na Comissão Interamericana. Agora,
na corte, né, com determinação de medidas provisórias, né, ao Brasil. Então teve unidade de internação socioeducativa, teve complexo penitenciário do Curado, complexo penitenciário Pedrinhas, Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, né? Então já são 4 macro casos aqui. E a corte determinou uma série de perguntas. Então isso em 2017, né? Para o Brasil responder. Também aqui passa pela questão de produção de informações, né, e o chamado monitoramento internacional. Quer dizer, se a gente deveria ter um monitoramento nacional, aqui também há a possibilidade de um monitoramento internacional, né, porque eles estão pedindo número de mortes intencionais, número de mortes não intencionais, índice de mortalidade, existem mandados de prisão não cumpridos, enfim, é possível detalhar o número de mandados de prisão sem execução, qual o número de presos, qual o número de presos condenados e também processados sem sentença transitada em julgado, qual a duração média da prisão cautelar, enfim, fazem uma série de perguntas, qual o número de médicos e equipes de saúde que trabalham nos institutos penais, enfim, quais são as políticas de prevenção a doenças contagiosas, qual o número de docentes que trabalham, né, de professores nos institutos penais, qual o orçamento do governo federal e dos estados para o sistema penitenciário, qual o número de denúncias por maus tratos, tortura, né, número de procedimentos e sindicâncias, né, para apurar maus tratos, torturas, lesões e homicídios nos institutos penitenciários, número de agentes condenados por atos indicados, nesses aí que eu mencionei, né, tortura, lesões. Bom, há lugares para reclusão de presos LGBT, como é que são as visitas? Elas são revistas por meios manuais, eletrônicos ou de outra natureza? As mulheres são revistadas por pessoal feminino, né? Existe revista vexatória, enfim. O direito de visita pode ser suspenso como sanção. Como é que é garantida a visita íntima, né, aos presos e presas? Enfim, eu estou um pouco exaustivo, mas é porque é exaustivo mesmo. As mães privadas de liberdade podem permanecer com seus filhos? Aqui eu marquei, grifei, que me parece ser importante. Qual recurso judicial o preso dispõe em caso de agravamento antijurídico de suas condições de detenção? Então, aqui eu acho que merece um comentário, né? Quer dizer, o que pode fazer o juiz de execução penal, né? Ele pode diminuir o tempo lá da progressão de regime diante da situação degradante, ele pode descontar o tempo do cumprimento de pena diante de uma situação degradante, né? O que chegou no Supremo? O Supremo entendeu que cabe indenização, né? É possível, então, descontar os dias, como é que chama isso? É detração? Enfim, desculpa a minha falta de técnica na área, mas... Remissão de pena, Constantino. Remissão. Tá, estou confundindo as bolas. Então, é possível remissão de dias cumpridos em situação degradante. Enfim, então, qual recurso judicial o preso dispõe em caso de agravamento antijurídico de suas condições de detenção? Bom, vai o quê? Vai esperar a ação civil pública do Ministério Público para determinar chuveiro quente, aí depois chega lá no TJ e diz que por conta daquela lei da suspensão de liminar, né, suspende a liminar porque tem um interesse público, porque vai agravar a economia pública, porque está todo mundo em crise, então não pode dar chuveiro quente, não pode dar alimento para o preso em trânsito, não pode dar condições mínimas dignas, porque orçamento só existe para, enfim, outras coisas, né, mas não para a situação penitenciária.
né? Então, claro, existem as ações civis públicas, mas o quão efetivos são essas ações civis públicas na medida em que vão esbarrar na suspensão de liminar, né? Por um presidente de tribunal, né? Então, fazendo aqui um sobrevoo dessas perguntas, né? Bom, o traslado, né, de um preso, ele pode ser usado como sanção administrativa. Em quantos estabelecimentos se observa a separação entre presos condenados e presos em prisão preventiva, né? Como se controla a qualidade e a quantidade de alimentação? Bom, tudo isso tem norma, né? Tem norma do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, enfim, vai falar que tem que ter 5 refeições, né? Enfim, vai falar que a vigilância sanitária vai fiscalizar a qualidade da água, né? Na norma é lindo, né? Eu que adoro portaria, então fico muito contente de ver tudo isso nas portarias. A questão é ver na prática. Bom, e é garantido um mínimo de calorias diárias? Bom, em teoria, né? Mas a gente sabe nos relatos aí de quem atua na área de que tem gente passando fome, né? Bom, que mais? Quem é o responsável pela preparação de alimentos nos institutos penais? Bom, isso aqui eu acho que é bem variado, né? Se for fazer um mapa, né, de todas as penitenciárias do Brasil, deve ser bem variado. Mas a gente sabe que já houve iniciativas aí de cozinhas, como posso dizer, comunitárias, né, que os presos podem eles mesmos fazer a comida. Bom, o que dizer das ideias de horta, né, de horta comunitária e coisas assim, mas enfim. Bom, então, número de procedimentos nos institutos penais nos últimos 2 anos contra agentes envolvidos em tráfico e entrada de armas. Bom, um monte de número aqui, né? Então é isso, gente. Existem alternativas à internação psiquiátrica como medida, número de agentes afastados. Bom, acho que a Corte Interamericana é um pouco megalomaníaca, né? Enfim, porque as perguntas não acabam. Mas, enfim, é basicamente esse o sobrevoo aqui, né? Quando é autorizado o uso de outras armas ou armas de fogo, né? Que medidas são adotadas para a prevenção de incêndios, evacuação de pessoas? Bom, isso aqui, né? A VCB, né? Famoso AVCB. E aí, né? Quem é que tem isso aqui, né? Então, o presídio de Porto Alegre estava tudo com os fios soltos lá, com risco de incêndio, né? Enfim, houve denúncia por parte da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, na Comissão Interamericana, então, enfim. Bom, é mais uma provocação, porque quem sabe do assunto é o Dr. Leandro, tá? Então, eu só estou jogando perguntas, porque realmente eu não sei por onde a gente enfrenta essa questão, né? Que é desse, enfim, porque existe um fenômeno, né? Talvez legislativo, político, eleitoral, emocional, né? De jogar com medo das pessoas e apresentar fórmulas mágicas simplistas. Não raro, o legislador ou a legisladora não conseguem sair desse script, desse roteiro caduco, velho, que é de ficar só nessa, de aumento e diminuição de pena. Quer dizer, como se a vida do legislador fosse só isso, né? Para resolver problema, ou ele cria um crime ou ele aumenta a pena, né? Como se houvesse uma relação, né, entre criminalidade e tipos penais, e a gente sabe que não, né?
Então, muitas das vezes, isso é um expediente eleitoreiro, de quem não quer pensar problemas complexos e não quer elaborar políticas públicas, né? E tem preguiça de avaliar políticas públicas, porque é mais fácil jogar para as pessoas uma solução simplista, né? Não estou dizendo que o direito penal ele é indispensável, a gente tem cada vez mais leis que vão aparecendo, por exemplo, que tentam contornar problemas, por exemplo, da cultura machista. Então, a gente teve uma lei recente que veio versar sobre o processo penal para tentar minimizar essa revitimização, essa violência institucional que por vezes é praticada contra as vítimas e como a vítima é tratada no processo penal, sobretudo a mulher. Agora, e aí, né? Quer dizer, onde é que está o problema, né? Enfim, se eu for numa linha mais abolicionista, né, a gente tem como se a gente tivesse um sistema de castigo dentro da gente, né? Então, quer dizer, será que tudo é prisão? Quer dizer, ontem mesmo eu estava vendo um livro que fala da possibilidade da reparação como uma medida de despenalização, né? Então faz uma interpretação lá do Código Penal e fala, não, é possível você instituir a reparação como uma forma alternativa à prisão, né? A questão é que a gente não tem uma cultura, talvez, de alternativas, né, à prisão, né? Então a gente tem um fenômeno do superencarceramento, tem um fenômeno de total desassistência, falta de orçamento, né, superlotação, e nesse contexto você tem a dominação, o controle efetivo, né, por facções criminosas, né, que vão justamente ganhar terreno nessa falta de qualquer perspectiva de um mínimo de dignidade, porque não tem acesso a bens básicos, né, não tem nada lá dentro. Então, é isso, o Estado ele não está prevenindo a violência, porque o índice de reincidência é alto, ele não está, muito pelo contrário, combatendo as facções criminosas, porque a gente sabe que tem frota de helicóptero que é maior do que a própria polícia, né? As polícias somadas, né? Quer dizer, a facção criminosa tem mais número de helicópteros do que a própria polícia. Quer dizer, será que não é um fenômeno econômico um tanto quanto estrondoso, né? Quer dizer, o que o Estado vai fazer para enfrentar isso, né? E a gente sabe que nosso modelo de segurança pública é esse aí, que fica com abordagem pessoal, né? Que 99%, aí, conforme pesquisa do IDDD, 99% não encontra nada, né? E 1% encontra, né? E encontra certamente baixíssimas quantidades, né, de entorpecentes, porque, enfim, ou armas, né? Mas é uma desproporção, né? Digamos, é um modelo de guerra ao crime, um modelo de segurança pública, e a gente está vivendo tudo isso, quer dizer, não sei se a violência está diminuindo, né? Com esse mecanismo de como funciona a nossa segurança pública e o nosso sistema penitenciário, mas eu só dei uma enrolada aqui para dar um ar mais de intelectual, para ver se eu dava uma opinião, mas o que eu tenho a contribuir é isso, o resto eu tenho que ficar quieto e ouvir. Então, obrigado aí, Eduardo, pelo convite novamente. Grato, doutor Constantin, suas reflexões filosóficas são sempre interessantes, são sempre provocativas. Vale dizer que nessa sua simples fala, a gente já vê que esse problema ele é bem complexo e envolve várias instâncias sociais e de políticas públicas também. Mas, assim, sobre a população, não sobre a causa do crime, o combate à própria violência urbana, que só isso já dá um debate. Mas a realidade da população carcerária, que enfrenta a superpopulação nos presídios, é o que salta aos olhos, a superpopulação, que por si só já representa uma gritante violação aos direitos humanos, a própria alimentação que é servida
nas instituições prisionais, que também tem sido objeto de muitas críticas, né, de alimentação não condizente com a dignidade da pessoa humana, do mínimo necessário, e do próprio atendimento à saúde, conforme o doutor observou, e as condições de umidade que tem provocado inúmeras enfermidades de ordem broncorrespiratória, como tuberculose, e outros também, como doenças de pele, muito comuns em situações de encarceramento, e outros. Então, para trazer melhor essa realidade que muitos de nós da sociedade têm pela literatura, pelo que vem sendo objeto de estudo, não só também, como o doutor Constantino ainda há pouco abordou, que é a questão das facções, que alguns apontam como sendo a única forma de o preso se manter vivo nas cadeias públicas é aderir a uma facção, considerando que são várias facções, a gente vai ter que estar exaltando o nome, mas que é uma realidade também, que faz parte do sistema carcerário brasileiro, em que o preso alega fazer parte apenas para poder se manter vivo dentro de um sistema de franca violação de direitos humanos. Ou seja, para trazer um pouco de luz sobre essa realidade, é que nós temos a honra aqui de trazer esse notório saber jurídico, o doutor Leandro Lanzelotti de Moraes, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Luar, boa noite, Constantin, boa noite aos nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Para mim é uma honra, mais uma vez, participar dessa conversa por um tema que é tão caro para a advocacia, que atua na área criminal. E, para mim, também agradeço a deferência com relação ao meu papel que desempenho aqui como advogado atuante na seara de execução criminal, que é uma seara muito específica dentro de uma atuação profissional, né? Nós temos poucos advogados, vamos dizer assim, com essa experiência em atuação na área de execução da pena. É aquela atuação profissional voltada realmente ao condenado, que está cumprindo pena em estabelecimentos prisionais de regime fechado, regime semiaberto, e também nas outras vertentes da execução criminal, né, regime aberto, livramento condicional, até execução em penas restritivas de direito, acordos de não persecução penal. E aqui, eu escutando o Constantin, trazendo algumas provocações, alguns questionamentos, e de cara eu gostaria de tratar de um ponto colocado pelo Constantin, que é a questão realmente da remissão de pena, de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 513 de 2013, e que depois foi aprovado na Casa Legislativa e seguiu agora para a Câmara dos Deputados, que é o PL 9054 de 2017, que fala que o preso provisório ou condenado com bom comportamento carcerário e que cumpre a prisão cautelar ou a pena em situação degradante ou ofensiva à sua integridade física e moral tem direito a remir a pena à razão de 1 dia de pena a cada 7 dias de encarceramento em condições degradantes. Ou seja, é a ideia de consagrar na própria legislação de que há violação de direitos humanos dentro das cadeias do Brasil e que, portanto, se você é torturado ou sofre algum tipo de violação, olha, a gente vai descontar aqui um tempinho a mais da sua pena. Olha o absurdo que a gente consegue, que a gente está tendo que se deparar numa situação como essa, né? O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu o estado de coisas inconstitucionais encontrado dentro do sistema carcerário brasileiro, né? Por óbvio que tem regiões que a situação de vilipêndio aos direitos humanos são maiores do que em outros estados. Aqui a nossa realidade no estado de São Paulo, nós temos
o estado com, né, a maior população do Brasil, mas também a maior população carcerária do Brasil. Aqui nós prendemos 1/3 dessa população, que, considerando aí os últimos indicadores, nós estamos já alcançando a marca de 1 milhão de pessoas presas no Brasil, né? E, então, imagina o estado de São Paulo com 1/3 dessa população, com 180 unidades prisionais construídas para poder contemplar toda essa população, e com esse incontáveis números de mandados de prisão em aberto, que sequer existe condição, vamos dizer assim, de aprisionar todas as pessoas com mandado de prisão expedido contra elas. Existem muitos mandados de prisão ainda que sem cumprimento. Então, a gente tem essa realidade, sim, do superencarceramento, a gente tem ainda a realidade de um sistema de justiça criminal punitivista, que primeiro prende para depois discutir, e nós temos, sim, um perfil de pessoas aprisionadas que são pobres, um grande número de pessoas, a maioria de pessoas pretas, e com realidades, a realidade social do sistema prisional é esse, né, do nosso Brasil. Fazendo uma comparação, um exemplo muito emblemático, nós temos hoje o tráfico de drogas e o crime de roubo como o carro-chefe do sistema prisional, né? São os tipos de crimes em destaque dentro do sistema prisional. Então, só que você percebe, se for uma pessoa, né, branca, rica, que é preso com 10 papelotes de cocaína no bolso lá no Morumbi, ela vai facilmente conseguir passar por usuário de entorpecente. Mas se você pegar lá na favela de Paraisópolis uma pessoa negra, pobre, com 10 papelotes de cocaína, é traficante. Manda prender, audiência de custódia, converte a prisão em flagrante em preventiva e deixa preso lá no CDP até conseguir, sei lá, atingir o STJ e conseguir uma liberdade provisória no processo. Então, a gente já percebe aí essa distorção, né? Isso, uma desarmonia muito grande na aplicação da própria lei. E o que a gente fala é que, assim, as leis, os crimes praticados por ricos, né, que são aqueles crimes previstos em legislações até extravagantes, de lavagem de dinheiro, né, ocultação de patrimônio, evasão de divisa, muitas vezes são crimes que são convertidas em pena privativa de liberdade, convertida em pena restritiva de direitos, ao pagamento de pena pecuniária. E aí, né, Constantino, levando em consideração o que você acabou de trazer aqui no seu comentário, a gente tem essa cultura do aprisionamento e não é culturalmente, assim, não existe a cultura da indenização, né, da reparação do dano. Mas sim, assim, eu até faço uma ressalva com a sua fala, porque existe na nossa legislação a possibilidade do crime, aquele crime com uma pena menor do que 4 anos, ser convertida em pena substitutiva, e aí a pessoa é condenada numa prestação de serviços à comunidade e numa pena pecuniária de acordo com os rendimentos dela. Hoje em dia, até os próprios acordos de não persecução penal também é possível fazer um acordo de reparação de danos, pagamento também em dinheiro, mas assim, para aqueles crimes que até ali, 4 anos no máximo a condenação, que não extrapola isso. Mas a gente está falando de crime de tráfico de drogas, a gente está falando de crime de roubo com concurso de agente, né? Então a gente está falando ali de pena de 6, de 7, de 8 anos, de 5 anos, né? O crime de tráfico equiparado a hediondo, então manda prender, regime fechado, né? Então a gente está falando dessa realidade. E que é a maioria da nossa população carcerária. Agora, o que eu verifico, por exemplo, existe sim, por parte do poder público, uma carência, vamos dizer assim, de esforços para poder transformar esse sistema prisional. Eu vou falar aqui por São Paulo, que é a realidade que a gente está mais próximo, né? Então, como integrante da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, a gente tem uma interlocução muito forte com a gestão da Secretaria de Administração Penitenciária daqui. Então, a gente tem sempre está conversando com os gestores, sempre está conversando com as pessoas que integram
o sistema de justiça, a Secretaria da Administração Penitenciária, alguns setores que são bastante importantes, principalmente de reintegração social, que estão direcionados a realmente a realidade, acolhimento do egresso, da família. Então, nós percebemos que existem pessoas extremamente comprometidas com a causa, e comprometidas no sentido de trazer transformação, de trazer bons resultados, mas a gente sabe que assim, é muito pouco ainda o que é feito, mas não pelo esforço dessas pessoas, por aquilo que o Estado poderia fazer mais, né? E aqui eu também trago uma reflexão, é que assim, a gente sabe que o Estado não tem condição de cuidar de um sistema prisional sozinho. O Estado não tem condição. Pode entrar o governo conservador, pode entrar o governo progressista, o sistema prisional está aí. Nós tivemos, né, 16 anos de um governo progressista, né, e agora a gente tem um governo conservador, e olha a realidade do sistema prisional. E a gente tem chances de agora também, novamente, prosseguir com um governo progressista aí na próxima gestão, e a gente vai ter que estar trabalhando justamente em conjunto para achar resultados, achar alternativas para que o sistema prisional ele traga resultados concretos na ressocialização, né? Porque a grande ideia do aprisionamento não é lógico, existe a característica do castigo, por óbvio que há essa essência do castigo, né, no crime que você cometeu. Mas a partir do momento em que a pessoa, o indivíduo, ela entra no sistema prisional, existe um comprometimento do Estado com a ressocialização, com a recuperação, ou até para um novo direcionamento na vida daquela pessoa, que muitas vezes chega no sistema prisional analfabeta, sem uma casa para morar, nessa situação de vulnerabilidade de rua, morador de rua. Então, existe, na verdade, uma obrigação do Estado nesse olhar, nesse direcionamento com relação a essas pessoas que entram no sistema prisional. E também quando essas pessoas deixam o sistema prisional e precisam reconstruir as suas vidas. E nesse sentido que eu verifico que cada vez mais a sociedade civil precisa estar também tomando o seu papel, né? Precisa integrar esse sistema, precisa participar dessas discussões, não deixar só na mão do Estado, né? O Estado gestor do sistema prisional, gestor da vida dessas pessoas, mas a sociedade civil como um todo também participar, porque o indivíduo volta para a sociedade, né? Volta para interagir com a sociedade. E a sociedade civil, e aqui eu coloco a nossa participação aí, a Ordem dos Advogados, atuando diretamente nisso, a importância desse trabalho na recuperação e na ressocialização dessas pessoas. Lógico, a gente, num sistema que existe uma superlotação prisional, quais são as dificuldades que a gente vai encontrar num sistema como esse? Inúmeras. Problemas com alimentação, problemas de infestação de percevejo, já encontramos em lugares que a situação era crítica, do percevejo ficar andando na parede ali da cama da pessoa, e feridas na perna, e assim, pessoas que entram no sistema já com diagnóstico de HIV positivo e que sequer são encaminhadas, por exemplo, para um controle de saúde, de direcionamento para um infectologista e início do tratamento antirretroviral. Então, assim, nas nossas inspeções, nós verificamos essa deficiência. Então, só depois vai ser visto isso. E como assim só depois? Não, isso tem que ser visto já imediato, já na entrada dessa pessoa no sistema prisional. Então, a gente poderia ficar aqui a noite inteira enumerando todos os fatores e todas as nuances que envolvem o vilipêndio e a agressão aos direitos humanos das pessoas em situação de aprisionamento, mas eu também gostaria de fazer uma reflexão no sentido de acharmos soluções, de encontrarmos, unirmos esforços para que o sistema possa ser transformado, né? Para que a gente possa encontrar soluções. Uma dessas alternativas, eu vejo que é o fortalecimento da criação dos conselhos de comunidade em cada comarca, né? Eu vejo o conselho de comunidade, uma representação da sociedade civil, de todos os protagonistas da sociedade, trabalhando no sistema prisional, no acolhimento dessas pessoas regressas e dando um direcionamento. Então, aí sim a gente consegue
um resultado positivo de atuação da sociedade civil. Agora, com relação à questão que envolve também, por exemplo, a alimentação, né? A gente tivemos recentemente também uma discussão sobre isso. A alimentação, desde quando existe o sistema prisional, a alimentação é um ponto, né? Desde quando existe o sistema prisional, a alimentação é um ponto, é crítica, existe reclamação, tem prego, tem bicho, tá azeda, tá estragada. Isso já, assim, acontece a todo momento. Questão realmente de a superlotação, os banhos que tem racionamento de água e banho gelado no inverno. Restrição, por exemplo, a pessoa que mora em São Paulo cumpre pena lá em Presidente Bernardes, em Presidente Venceslau, em Presidente Prudente, ou seja, o distanciamento da família, né? Então, isso tudo nós verificamos que são questões realmente que afetam a dignidade da pessoa, e até mesmo o próprio cumprimento de pena em si, mas que as instituições precisam estar sempre envolvidas nessas temáticas para que isso não permaneça. Então, uma questão muito pequena que eu posso trazer aqui, que foi uma grande vitória, até de uma interlocução da OAB junto à SAP, da Defensoria Pública, de conseguir de pleitear, na verdade, e ter esse resultado, que é da unificação do sistema SAP no sentido de inscrição do visitante, né? Então, a mãe de um sentenciado que faz a carteirinha, coloca as informações dela lá no CDP de Belém, ela vai ter a informação dela cadastrada no sistema para quando o filho dela, se ele for transferido para alguma outra unidade prisional, lá nessa outra unidade prisional, ela não tem que fazer o mesmo procedimento de novo, gastando com isso, né? Porque isso era uma realidade que a gente tinha... na verdade, ainda existe, a gente está nesse processo de transformação, mas era uma realidade dolorida para a família, né? Parece que a família estava cumprindo pena junto. De mandar jumbo, por exemplo, às vezes fica ali a semana inteira juntando aquele dinheirinho para comprar as coisas que pode mandar pelo jumbo, manda a encomenda, né? Manda a caixa pelo SEDEX, chega na unidade prisional, o SEDEX é devolvido por conta de uma irregularidade sim, idiota, vamos falar bem português, claro. Um regramento que nem existe em lugar nenhum e é devolvido para a família. Muitas vezes tem alimentos ali dentro que depois não dá para ser reaproveitado. Então, isso tudo são nuances que a gente encontra dentro do sistema e que a todo momento precisa ser colocado. Olha, vamos resolver essa questão porque não dá para continuar dessa forma. Vamos zelar, né, pela questão da aproximação familiar, para deixar realmente o sentenciado próximo da família. A questão da revista vexatória. Isso foi um ponto muito forte dentro do sistema, uma discussão que levou, inclusive, o próprio Estado a ter que indenizar algumas pessoas que passaram por uma revista vexatória. Até que veio a instalação dos aparelhos de raio-x, né? Aqueles aparelhos que as pessoas passam sem precisar tirar toda a vestimenta para poder fazer a detectação de se está tudo certo, e isso acabou trazendo um pouco mais de segurança. Mas mesmo ainda tem algumas questões que envolvem a legalidade ou não disso, mas a gente percebe que foi um avanço e que isso trouxe uma melhoria, vamos dizer assim, dentro do sistema. Então, como o próprio Constantin trouxe aqui a informação, nós poderíamos ficar enumerando todos os defeitos que a gente pode encontrar dentro do sistema prisional, a começar pela superlotação. Acho que a superlotação é um ponto crítico que a gente não pode negar. E considerando a declaração de coisas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a partir desses dois pontos, a gente pode ter uma visão de quanto, né, olha, quantos direitos estão sendo violados. O que essas pessoas estão passando? Estão sendo recuperadas realmente ou não?
como que é isso dentro do nosso Brasil. E isso também aqui, eu trago uma realidade de São Paulo, que é uma realidade em que há, né, uma secretaria, uma equipe da Secretaria da Administração Penitenciária, que são pessoas sérias que trabalham ali dentro para poder realmente fazer uma gestão. Agora, se está realmente uma gestão... se é uma gestão perfeita, está longe de ser uma gestão perfeita. Eu acho que a gente está longe até de conseguir, independente do governo que entre lá, uma gestão perfeita dentro do sistema prisional. Mas precisa ir avançando com essas políticas públicas para que isso possa ser melhorado. Agora, considerando outras realidades de outros estados do Brasil, estados mais pobres, por exemplo, a gente verifica que a realidade assim, é outra e que as pessoas sofrem assim, em triplo aquilo que a população prisional de São Paulo vive. Então, aqui deixo minha contribuição na minha fala, da minha experiência profissional, dentro da seara da execução penal, aquilo que a gente encontra, e deixa assim a reflexão para que todos possam pensar em alternativas, não só também de existe aqui problema, existe um problema aqui, e vamos estudar e vamos pesquisar, né? Não, vamos atuar, né? Vamos direcionar pedidos para as corregedorias, vamos informar o Poder Judiciário, vamos trabalhar dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, para criação de leis que possam beneficiar essas pessoas, vamos, né, trabalhar também nessa questão da cultura do punitivismo, que tem que prender, e com isso a gente calcar melhores resultados dentro do nosso sistema prisional. Como eu disse, é o terceiro maior do mundo, chegando a quase 1 milhão de pessoas aprisionadas. Então essa fica a reflexão, Luar, Constantin, espero ter contribuído de alguma forma. Faço aqui também um convite à leitura das regras de Mandela, que as regras de Mandela é uma cartilha, vamos dizer assim, de realmente como deveria ser o sistema prisional, quais são os direitos do preso, dos familiares, e tudo que deveria ter sido contemplado, e só a partir daquela leitura das regras de Mandela você consegue observar quanto longe a gente está dessa realidade consignada nessa legislação. Então, muito obrigado mais uma vez, estou aí aberto aos maiores questionamentos. Grato, doutor Leandro. Importa dizer para você que está nos assistindo que alguns pensadores, como Cesare Beccaria, já afirmavam que não existe sociedade sem crime, refletindo sobre esse princípio volitivo do ser humano, que é a autonomia da vontade. Por exemplo, ninguém imagina que de repente uma pessoa possa acordar e pegar uma arma e disparar contra as pessoas, por exemplo. Mas a discussão que importa trazer aqui é exatamente que essa forma que o Estado encontrou para punir, né, que é o ius puniendi, a forma como o Estado aplica a punição pela violação de direito, precisa ter limites, considerando que, conforme já foi falado, por mais hedionda que seja o crime, a pessoa continua sendo humana e, como tal, merece ser tratada com dignidade e precisamos exatamente ter leis que possam fazer com que esses direitos possam ser realmente efetivados. Então, com essa sempre reflexão filosófica, assim a gente passa a palavra assim, para o doutor Constantin. Oi lá, bom, São Paulo, né, editou uma lei aí para essa questão das revistas, né, agora das revistas por scanner, né, e salvo engano havia alguma iniciativa com relação à distribuição de absorventes, não é isso, femininos?
Agora eu não me recordo se isso chegou a virar lei ou não. Mas é uma questão também premente, né? Dos presídios, das penitenciárias femininas. E aí, com relação às regras de Mandela, né? Enfim, quem vai estudar a Constituição do Estado de São Paulo vai perceber que tem status constitucional, né? Bom, o que isso quer dizer? Quem é que lê a Constituição do Estado, né? Quem é que invoca a Constituição do Estado para alguma coisa? Mas, enfim, isso está na Constituição do Estado de São Paulo. A questão é se isso poderia dar ensejo a algum tipo de adim por omissão, algum tipo de medida jurídica inovadora no nosso Tribunal de Justiça. Mas é só isso que eu tenho a replicar da fala aí do Dr. Leandro. Acho que, de fato, a questão dos conselhos de comunidade, né? Enfim, muitos arranjos institucionais ainda por serem testados, né? E implementados. Mas tem questões de fundo mesmo, questões de fundo que vão atravessar talvez a nossa própria condição humana aí. Talvez problemas que saem insolúveis, né? Enfim, talvez não exista uma forma de resolver conflitos. A questão é que a justiça criminal, ela não é talvez a das melhores maneiras de enfrentar os conflitos. Ela pode, inclusive, seguindo o argumento de Luke Hussmann, ela ser mais uma fonte geradora de conflitos do que uma fonte de solução de conflitos. Ou, pelo menos, ela só reproduz o conflito que na visão de algumas pessoas, o próprio direito. Quer dizer, o direito ele seria violência e conflito. Então, toda essa história de paz, de harmonia, nem sempre é assim. Mas, porque, de fato, né, quer dizer, por que o Brasil é tão violento? Da onde vem essa tortura institucional? Da onde vem, quer dizer, da onde vem tudo isso, né? Enfim, eu não vou me perguntar sobre a história da prisão, que surge na Holanda e tal, mas a própria Holanda está fechando, né, presídio. E aqui, enfim, não é bem, quer dizer, a Califórnia implementou um programa para tentar, né, enfim, diminuir lá também o superencarceramento, proibir, né, de que se ingresse, né, em instituição que já está superlotada. Aqui a gente está abrindo o presídio, né? Pois é. Aqui no estado de São Paulo a gente está abrindo o presídio. Então, só nessa última gestão do governo Dória, salvo engano, acho que foram inauguradas mais 4 unidades prisionais. Bom, mas só para concluir, então, assim, a gente não vamos ter que criar o nosso próprio caminho, né? E, lógico, a gente pode sempre procurar aprender com outras experiências, mas vamos ter que criar a nossa própria solução. Então, obrigado por essa interlocução e espero que tenha sido útil, de valia para quem está assistindo e quem está aqui comigo. Suas reflexões, doutor, sempre são e os filosóficos, e são sempre provocativos. Então, assim, já passando a parte do doutor Leandro Lancelot de Moraes, que ainda há pouco ele estava trazendo exatamente uma evidência dessa política desenvolvida no Brasil, realmente é só que quem está de fora assim, está pouco afeto ao tema. O que se tem, né, de uma necessidade de se abrir presídio. Está faltando lugar onde abrir presídio. Mas aí, assim, onde vai parar?
Né? E eu vou além, Luar, eu vou além do que você está colocando. Imagine se nós tivéssemos que o Estado consiga cumprir todos os mandados que estão em aberto. Existem milhares de mandados de prisão em aberto, sem cumprimento. Então você imagina que a gente tem aí uma eficácia de cumprimento dos mandados de prisão que estão pendentes. A gente não tem onde colocar essas pessoas. Não tem condição nenhuma. O Estado de São Paulo, pelo menos, não consegue, né, colocar essas pessoas em lugar nenhum. É uma realidade, isso é um fato, isso é número, né? Matemática. Então, isso não tem como fugir. Agora, a gente sabe que, por exemplo, um CDP da vida, onde a capacidade é para 1.000 presos, tem 3.500. Entendeu? Se cabe, vamos colocando. Se cabe, vamos colocando. Se está dormindo de valete, se está dormindo no chão, que a gente que fala na praia, se está dormindo lá com a cabeça na burra, que é a privada, pouco importa. O importa é o que está lá, enfiado lá naquela grade ali, naquele cercado, e ali você fica, né? E lembrando que, assim, esse período de prisão provisória, que é onde ficam alocados os presos em centro de detenção provisória, não tem condição de trabalho, de estudo, não existe, né? Então, a gente tem ali uma precariedade, até mesmo de conseguir aplicar aquilo que a própria lei de execução criminal prevê para o sentenciado, né, para o preso, né, tanto provisório quanto definitivo. Aqui, desculpa falar sentenciado, porque sentenciado é preso definitivo. Mas mesmo para os presos provisórios, a gente não consegue hoje encontrar um CDP que dê trabalho, no mínimo, trabalho para toda a sua população carcerária. Não existe. Para a pessoa presa conseguir ingressar dentro de um trabalho na unidade prisional, ela precisa ser transferida para uma outra unidade. Se ela for condenada, né, enfim, foi condenada em primeira instância, aí manteve a prisão. Então, ela vai ser transferida, o certo é ela ser transferida para um presídio de cumprimento de pena definitiva. Chegando nesse lugar, que muitas vezes até num lugar bem mais longe do que eu estava acostumada a ir, ela vai entrar numa fila de espera para conseguir ter uma vaga de trabalho. Essa fila de espera pode demorar meses, anos, entendeu? E ali, assim, ela está trabalhando porque muitas vezes ela só não está trabalhando porque não existe vaga para trabalhar. Então, não tem vaga para trabalhar. O que acontece? O preso ou a presa não tem direito à remissão de pena. Até porque os tribunais superiores também já pacificaram o entendimento que não existe a possibilidade de solicitar a remissão de pena ficta, né? A remissão ficta, que a gente chamava, que é pela omissão do Estado em ofertar a vaga de trabalho, o preso tem direito à remissão como se ele estivesse trabalhando. É uma lógica bem razoável para mim, só que para os tribunais superiores não é razoável. Só pode conceder remissão de pena daqueles dias que foram efetivamente trabalhados. E pouco importa se o Estado não tinha condição de ofertar a vaga de trabalho. Isso daí faz parte mesmo, imagina, o Estado não tem culpa. Então passa um pano, vamos dizer assim, mas o que importa é o indivíduo. E agora vem esse projeto de lei aí com essa remissão degradante, né, por uma situação degradante. Se a pessoa está vivendo uma situação degradante, você vai autorizar que ela continue cumprindo pena naquela situação degradante? Então vem um advogado, vem a Defensoria Pública solicitar remissão de pena por uma situação degradante? Não, se a situação é degradante, tire a pessoa de lá, né? Ou conceda uma liberdade, coloque em prisão domiciliar, um regime aberto. Tem outros tipos de mecanismos de você conseguir solucionar esse tipo de situação. Não simplesmente falar, tá bom, vamos diminuir a sua pena porque você foi torturado. Qual é a lógica disso? Ali você percebe o quanto para o próprio Estado, vamos dizer assim, para o Estado brasileiro, a tortura
dentro do cárcere é algo que já está sendo banalizado. Eles querem recompensar a pessoa que é torturada. Como? Descontando os dias da sua pena. Né? São questões ilógicas e que a gente precisa realmente discutir. E qual que é a nossa função, né? Enquanto integrantes, já vou terminar minha fala, enquanto integrantes de comissões, de instituições e até mesmo dos órgãos públicos, qual é a nossa função? A nossa função é sempre avançar nesses diálogos para que essa situação não se torne algo banalizado, né? A tortura é banalizada. Não, é tortura mesmo, imagina, é normal. Chega lá, ele vai apanhar mesmo. Não, chega lá, ele vai ser feito, vai raspar a cabeça, né? A travesti que é presa vai entrar na presídio masculino e vai ter que raspar a cabeça. Então, pouco importa a sua identidade de gênero. Para a gente aqui não existe isso, né? Que é algo que existe muitas pessoas passam por situações como essas dentro do sistema prisional. Aqui em São Paulo, essa questão, até mesmo com a população LGBTQIA+, existe uma preocupação da Secretaria de Administração Penitenciária em criação de políticas públicas para preservar a população LGBTQIA+, principalmente a população travesti e transexual. Então, existe isso. Até eu também vou trazer uma complementação que o próprio CNJ regulamentou, por meio de 2 resoluções, a forma como o sistema de justiça criminal precisa lidar com aquele preso ou presa ou prese que é LGBT que está ingressando no sistema de justiça criminal, né? E o local adequado de cumprimento de pena. Então, essa também é uma questão que depois, se a gente quiser avançar e criar um tema só para a gente discutir direitos das pessoas, direitos e direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, em situação de aprisionamento, vamos conversar acerca disso. Tem pessoas muito interessadas que podem também dialogar com a gente sobre isso. Então, aqui, como eu disse, a gente poderia aqui ficar a noite inteira falando de situações em que a gente precisa resolver, dialogar e discutir. E os mecanismos a gente tem à nossa disposição, né? O Constantin aqui, o nosso constitucionalista, já falando de ADI por omissão, falando de outras formas da gente conseguir avançar com essas discussões dentro dos nossos órgãos públicos, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, Senado, e conseguir chegar em soluções que são plausíveis e transformadoras para o nosso sistema. Então, mais uma vez, agradeço aí pela oportunidade da fala. Muito boa fala. Realmente a gente precisa aprofundar esses questionamentos. Por óbvio que uma hora de muito pouco tempo para nós exaurirmos todas as problemáticas que essa temática envolve, o que nos remete a considerar um novo encontro para que possamos aprofundar melhor esse debate em torno dessa temática. Só lembrando que o sistema prisional, principalmente no estado do Amazonas, em 2016, no final do ano, ele se tornou manchete da mídia internacional pelo esquartejamento de 56 pessoas em um processo de rebelião, de briga, né, de conflitos, de guerra, esse é o termo que eles utilizam, de guerra entre facções, no momento em que se consolidava uma das facções, a qual nesse primeiro momento nós não vamos falar o nome, mas se consolidava também lá no estado do Amazonas, e que pese dizer existir também no sistema carcerário no Brasil, que é um outro tema que também a gente precisa estar tratando também. Como já está dando a nossa hora, eu sou muito grato, aprendi muito aqui com as palavras do Dr. Leandro Lanzelotti de Moraes e, como sempre, com as reflexões filosóficas do Dr. Constantin Gerber. Então, assim, eu devolvo a palavra para que possa dar boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando.
em especial o pessoal da Universidade de São Paulo. Bom, então eu vou lembrar um episódio da nossa Constituinte que foi para colocar a tortura como insuscetível de anistia e graça, né, no artigo 5º. E houve uma reação do Centrão para colocar o tráfico, né, de entorpecentes na mesma condição, quer dizer, revela aí um jogo na nossa transição, né, porque aí colocou o terrorismo também, né, quer dizer, já tinha essa discussão aí da anistia ou não, né, para o terrorismo, ou da anistia ou não para a tortura, mas enfim, isso aí de entrar o tráfico, né, e de também ser insuscetível já revela um embate na nossa própria Constituinte, né. Se a gente vai nos crimes aí, no rol de hediondos, né, quer dizer, alguns são mais hediondos que outros, né, parece, né, porque a apuração do sistema criminal, né, só vai talvez se preocupar com alguns tipos de crimes, né? Normalmente é o tráfico que tem processamento, que gera BO, que gera processo, que gera condenação, né? O chamado filtro da justiça criminal. Agora, outros crimes, né? O próprio homicídio, né? Ele deixa de ser investigado. Por que será que muitos homicídios deixam de ser investigados, né? O que dizer, então, das chamadas confrontações, né? Ou mesmo os que na literatura de direitos humanos a gente chama de execução, né, sumária, né? Então, isso aí também não é apurado. E a tortura, então, né, é um crime menor também, parece que não tem condenação. Se não tem condenação é porque ninguém pratica, né? Então, assim, existe uma seletividade penal, né, e uma política criminal, porque, quer dizer, você chega numa delegacia, estão lá apurando flagrantes, mas a mulher ela não consegue ser atendida. Está sofrendo violência doméstica, mas não consegue ser atendida. Quer dizer, que política criminal é essa, né? Então nós temos que pensar do que a gente quer privilegiar, se a gente quer proteger as mulheres ou o que, enfim. Agora, realmente, parece que tráfico é o grande motor, né? Porque hoje as facções criminosas elas diversificam as atividades criminais para investir na atividade do tráfico, né? Então, o Estado que não percebe isso, ele não está entendendo o fenômeno criminal e não está fazendo de nada para enfrentar essa situação. E aí, com relação à tortura, né? E aí o Leandro bateu forte nessa questão da remissão. Eu lembrei do habeas corpus coletivo, porque eram situações de mulheres dando à luz, né, no presídio sem assistência, né. Então, esse tipo de caso ensejou um habeas corpus, né. Então, assim, sim, Corte Interamericana, nós temos um recurso, que é o habeas corpus. Agora, a questão é ver como é o habeas corpus coletivo e sua repercussão na prática. Mas aí, eu não vou abusar do Leandro, mas é só uma provocação que eu deixo. Meu amigo, você não me provoca em nada. Na verdade, nós é que trazemos essas questões para poder chegar em algumas conclusões. Eu sei que a gente já passou super do tempo aqui, né, o Luar, mas eu vou abusar só mais um pouquinho por conta dessa reflexão que o Constantino trouxe do crime de tráfico de drogas, tá? O pacote anticrime, ele revogou expressamente um parágrafo do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que fazia a equiparação do crime de tráfico de drogas com o crime hediondo para fins de progressão de regime. E aí equiparava o tráfico de drogas com o crime hediondos para fins de progressão de regime. O artigo 19 do pacote anticrime revogou expressamente esse dispositivo. Isso em 2019. Qual foi a reflexão que nós chegamos, né, para quem opera, né, no universo jurídico?
O tráfico de drogas, ele é equiparado a crime hediondo pela Constituição para fins de anistia, graça, indulto e fiança. A Constituição não fala absolutamente nada em equiparação para fins de progressão de regime. Isso era previsto lá na Lei de Crimes Hediondos, que fazia essa equiparação para fins de progressão de regime e que o pacote anticrime de 2019 revogou expressamente por conta de uma inclusão, vamos dizer assim, feita na própria Lei de Execução Penal. E que a própria Lei de Execução Penal, lá no artigo 112, também não fala absolutamente nada com relação ao tráfico do caput, né? Que não é o tráfico privilegiado lá com a redução pelo parágrafo 4º do artigo 33, mas é o tráfico caput, aquele tráfico que é o tal do equiparado hediondo, que tem pena maior do que 5 anos e que lota o nosso sistema prisional. Então, existe uma corrente aqui de advogados, defensoria pública, tentando firmar esse entendimento, tentando firmar essa tese nos tribunais superiores, principalmente alegando que o pacote anticrime revogou a equiparação do tráfico de drogas para a progressão de regime, logo, o tráfico de drogas não é considerado hediondo para essa finalidade exclusiva, que é de progressão de regime. Então, aplica-se para a fração para progredir de regime, ao invés de aplicar os 40%, que seria na equiparação de hediondo, aplica-se os 25%, que é como se fosse de um crime comum, na verdade 20%, perdão, que é como se fosse de um crime comum praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, porque o crime de tráfico de drogas não tem violência, né? Como se fosse um crime de roubo, por exemplo. Então, existe aí um movimento de reconhecimento de que o crime de tráfico de drogas, para fins de progressão de regime, deixou de ser hediondo. E com isso, a gente conseguir fazer com que as progressões de regimes aconteçam em menos tempo. E eu enxergo isso como um movimento plausível, até mesmo para poder dar tirar essa sobrecarga do sistema prisional, né? Conseguir fazer com que essas progressões de regime vão à tona. A gente tem um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o Sebastião Reis Júnior, que tem esse entendimento, ele está concedendo algumas liminares em alguns casos específicos para determinar o refazimento do cálculo penal, considerando isso. Até por conta realmente do princípio da estrita legalidade, né? O princípio de que, assim, se a Constituição ou a norma infraconstitucional não declara expressamente o efeito penal daquela condenação, você não pode fazer uma interpretação em malefício da parte, que é o que está acontecendo ainda. Mesmo com essa revogação, os tribunais têm entendido que não, que isso está consagrado na Constituição de que o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Mas eles estão ocultando essa outra informação mais detalhista, que é, para fins de progressão de regime, deixou de ser hediondo. Então, a gente está tentando avançar com essa pauta dentro dos tribunais superiores, só deixando aí essa observação desse comentário final para vocês, e quem sabe a gente consiga ter uma política pública também mais avançada aí para os próximos anos com relação a isso. A questão da drogadização, a questão do crime de tráfico de drogas é algo que precisa ser cada vez mais pensado ano a ano no nosso Brasil. E deixa meu boa noite a todos. Obrigado, doutor Leandro. Realmente, a gente precisa retomar essa discussão, esse tema em um outro momento, mas por hoje assim foi muito enriquecedor. Eu mesmo aprendi muito aqui com as suas palavras e com as reflexões aqui do doutor Constantino. Então, assim, a você que nos acompanhou, a você que está nos acompanhando até agora, né, boa noite e até outra vez.